Outra coisa pra Uhum. mim. Chucharia do meu amor. Meu amor, hoje, se tu quiser, quando for me levar. Eu achei que ele ia comprar. Eu acho que não, porque ele nem sabe onde é. Ali no Coisa de Camobi, não, do Viara, aí tu pode levar.
Pois é.
Bom, pontualmente às 10h45, nós vamos dar início à segunda parte do Salão de Ferramentas do SBSeg 2020. Nessa sessão, nós vamos ter 4 apresentações, né? A primeira delas é como ofertar aplicações web Python com um provedor de serviço Shibboleth usando microserviços. A segunda é Auditable and Participatory Drawing Tool for Legal Systems. A terceira, Free Chance, disseminação do conteúdo peer-to-peer. E a última, Hashify, uma ferramenta para visualização de hash com animações. Vamos iniciar. Só a primeira apresentação, né? Como ofertar aplicações web Python como um provedor de serviço Shibboleth usando microserviços. Os autores são Felipe Cardoso, Alex Andrade, Emerson Melo, Carolina Felicíssimo e Michele Bangham. Olá, eu sou Alex Magno Andrade, pesquisador em gestão de identidades, e juntamente com Felipe Cardoso, também pesquisador em gestão de identidade no GitLab mantido pela RNP, vamos apresentar o trabalho intitulado em Como ofertar aplicações web Python como um provedor de serviço Shibboleth usando microserviços. E essa é a nossa agenda. Primeiro, será feita uma breve introdução de gestão de identidades, passando pelo padrão SAML e como o padrão SAML pode ser incluído em aplicações web Python e, por fim, apresentar a solução proposta. Bom, a gestão de identidades ela pode ser entendida como um conjunto de procedimentos, tecnologias para prover a autenticação, autorização e, posteriormente, auditoria dos dados que foram gerados. Ela define também 4 elementos básicos, que são a entidade, que é quem está interessado a consumir algum recurso, a identidade, que através de alguns atributos permitem descrever a entidade, o provedor de identidades, que é quem armazena a identidade daquela entidade, e é no provedor de identidades que é feita a autenticação, ou seja, é o provedor de identidades que vai provar que aquela entidade realmente é quem ela está dizendo que é. E, por fim, o provedor de serviços. O provedor de serviços é onde os recursos-alvo daquela entidade está armazenado, e é ele quem vai fazer a autorização, ou seja, com determinados atributos ou papéis que aquela entidade tem, ele vai poder utilizar determinadas fatias daquele serviço. De modo geral, o objetivo da gestão de identidades é preservar a identidade de uma entidade, seja ela pessoa ou objeto, e garantir a qualidade das mensagens que são trocadas entre os participantes. Existem vários padrões que viabilizam a gestão de identidades. Dentre elas, destaca-se o SAML. O SAML ele é um padrão definido pela UES baseado em XML. Ele está na sua versão 2.0, que foi lançado em 2005, e define uma estrutura para troca de informações de segurança entre parceiros de negócio. Ele possui algumas vantagens, como por exemplo a autenticação única, ou seja, o usuário ele vai passar apenas uma vez pela tela de login para inserir suas credenciais e quando ele for acessar diferentes serviços daquele domínio administrativo, ele não precisa novamente inserir as credenciais para poder fazer a autenticação. E outra vantagem também é que ele é interoperável, ou seja, vários serviços podem ser desenvolvidos em diferentes tecnologias que ainda assim o SAML vai possibilitar prover a gestão de identidades. Quando se deseja fazer a inclusão do padrão SAML em aplicações web Python, há 2 soluções possíveis. Primeiro, é fazer o uso de biblioteca que implementa o SAML, como o caso do PySAML 2. Nesse caso, é possível disponibilizar a aplicação em qualquer servidor web. No entanto, ele vai exigir uma maior carga de trabalho e tempo de desenvolvimento. Ou pode-se utilizar o framework Shibboleth, que ele é implementado como um módulo no Apache. A arquitetura do Shibboleth consiste basicamente em um processo que vai tratar as requisições e gerar as acessões SAML, respondendo o módulo dele no Apache. E aí, dessa forma, ele vai disponibilizar não só as informações da autenticação, mas também os atributos de usuário como variáveis de ambiente no Apache. Isso permite que as aplicações sejam independentes de tecnologia, de linguagem, uma vez que qualquer aplicação que possa se comunicar com o Apache pode fazer proveito das acessões geradas pelo Shibboleth.
No entanto, esse módulo ele é provido somente para servidor Apache, e quando a aplicação é desenvolvida em Python, há necessidade de um segundo módulo que implemente o padrão WSGI, o que pode gerar dor de cabeça adicional, uma vez que a aplicação está sendo disponibilizada em outros servidores de aplicação. O que é comum também gerar problemas em microserviços, porque quando desenvolvedores tendem a implementar o padrão SAML fazendo uso do Shibboleth SP, eles tendem a colocar o conjunto Shibboleth e Apache juntamente com a aplicação, o que não é recomendado. A solução proposta tem o objetivo de disponibilizar uma composição personalizada de containers para facilitar o desenvolvimento de aplicações web Python como provedores de serviços Shibboleth, com as vantagens de eliminar a carga de estudos com bibliotecas que implementem SAML e evitar que a aplicação precise ser migrada para o servidor Apache com o intuito de incluir a autenticação SAML. Com isso, os desenvolvedores ficam apenas com a tarefa de utilizar as variáveis de ambiente que são extraídas de uma sessão SAML pelo Shibboleth para criar regras de acesso na aplicação ou incluir middlewares que já façam proveito. Seguindo a arquitetura de microserviços, a composição é montada separando os serviços em dois containers. O primeiro, chamado de proxy, é criado utilizando uma imagem pré-definida com o servidor HTTP Apache e o middleware SP Shibboleth. Já o segundo, denominado back-end, tem a imagem estruturada com a aplicação web Python de exemplo, desenvolvida em Django, Flask ou TurboGears, e também o servidor de aplicação, o WSGI. A comunicação entre os dois containers é feita utilizando o UWSGI, escrito em minúsculo, que é um protocolo binário leve para transferência de dados. A personalização é feita com a execução de um script shell, que solicita algumas informações do ambiente e, como resultado, gera o arquivo de descrição da composição e também os volumes e arquivos de configurações dos softwares utilizados. No container proxy, o Apache é responsável por tratar as solicitações externas e encaminhá-las ao destino dentro da rede Docker. O SP Shibboleth é composto por dois componentes, o módulo Shib e o processo Shibd. O módulo realiza a ligação entre o Apache e o processo Shibd, e é possível configurá-lo para proteger endpoints das aplicações servidas pelo Apache, requisitando uma autenticação SAML. Após a autenticação, o processo Shibd recebe a sessão SAML, define as variáveis de ambiente e redireciona o navegador para o endpoint solicitado. Na solução proposta, como os recursos a serem protegidos são da aplicação web Python disponibilizadas no back-end, as variáveis são transferidas pelo módulo proxy UWSGI para a aplicação. Isso permite que informações extraídas de uma sessão SAML pelo SP Shibboleth possam ser usadas pelos desenvolvedores em suas regras de negócio para controle de acesso do usuário. A imagem para o container back-end é definida como última etapa da personalização a partir da escolha do framework para aplicação de exemplo. O servidor UWSGI está apto a servir aplicações que implementem o padrão de interface WSGI. Além disso, o servidor também está configurado para dispor a aplicação por meio do protocolo UWSGI, utilizado pelo Apache para redirecionar as requisições internas. As variáveis definidas pelo SP Shibboleth no container proxy podem ser utilizadas na aplicação com a garantia de serem obtidas em uma sessão SAML válida após uma autenticação bem-sucedida. Assim, ao utilizar os atributos disponíveis nessas variáveis, o desenvolvedor pode aplicar as regras de negócio daquela aplicação, como, por exemplo, criar uma sessão para o usuário autenticado, gerar um token de acesso, entre outros. Para utilizar a solução proposta, é necessário que se tenha a seguinte infraestrutura: um servidor com FQDN ou IP válido, além de acesso root. É preciso ter instalado nesse servidor a ferramenta Docker na versão 17.05 ou superior e também o Docker Compose na versão 1.25.0 ou superior. São necessários também os arquivos de chave privada e certificado TLS do domínio. Conforme mencionei anteriormente, a personalização é efetuada por meio de um script shell. Para isso, as seguintes etapas devem ser executadas. Primeiramente, efetuar o download do repositório da solução disponível no GitLab através desse link. Depois,
acessar o diretório raiz do repositório e executar o script chamado createcompose.sh para criar a composição. Terceira etapa é iniciar a composição executando o comando docker compose up. Por último, é necessário gerar o metadata do USP Shibboleth, acessando pelo navegador a URL com o endpoint shibboleth.sso/metadata. A composição está configurada para utilizar o serviço de descoberta da Café Expresso, que é uma federação SAML para experimentação criada aos moldes da Café. E para completar a relação de confiança, é preciso encaminhar o metadata gerado na última etapa para o GitLab, através do e-mail gitlab@rnp.br. Mais detalhes sobre os conceitos e tecnologias utilizados na solução proposta estão no próprio artigo, e informações sobre a infraestrutura da composição gerada podem ser encontradas no repositório da solução. Em caso de dúvida, podem entrar em contato com a equipe do GitLab através do e-mail gitlab@rnp.br. Muito obrigado a todos. Bom, vamos à apresentação do segundo trabalho, Library Application for a Fair, Traceable, Auditable and Participatory Drawing Tool for Legal Systems, do Marco Silva e Marco Simplício Júnior. Meu nome é Marcos Vinícius Maciel da Silva e eu vou apresentar o trabalho A Library Application for a Fair, Traceable, Auditable and Participatory Drawing Tool for Legal Systems. A motivação desse trabalho se encontra no 10º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem em sua essência a imparcialidade dos tribunais de justiça. Esse artigo é aplicado de maneira distinta pelos países signatários e, no caso brasileiro, ela é feita na seleção imparcial de juízes e relatores nos casos judiciais. Cada vez mais são utilizados sistemas informatizados para a realização de tais atividades. Neste trabalho, nós propomos uma de tais ferramentas que possuem as seguintes propriedades: aleatoriedade, de forma a proteger contra a manipulação por atacantes e enviesamento não intencional do sistema; auditabilidade, para garantir que a execução foi correta e justa, verificável por entidades externas do sistema; e também participativo, em que os cidadãos podem participar da seleção de candidatos, promovendo um maior engajamento social. O primeiro cenário de uso é para o sorteio de um candidato para um determinado caso judicial. Aqui, nós temos diversos participantes que utilizarão um protocolo de Commit and Review para selecionar aleatoriamente um candidato. Cada participante seleciona uma máscara aleatória e um determinado valor dentro do tamanho do conjunto de candidatos elegíveis. Em seguida, ele calcula o comprometimento utilizando uma função de hash criptográfica, tendo como entrada as informações do sorteio, a máscara e o valor aleatório. Este comprometimento é assinado e o par comprometimento e assinatura são enviados para os outros participantes. Ao receber um comprometimento, o participante verifica a assinatura para garantir a autenticidade do comprometimento e a irretratabilidade dos valores comprometidos. Quando um participante receber todos os comprometimentos dos outros participantes, ele pode revelar a máscara e o valor comprometido. Estes valores podem ser verificados com o comprometimento previamente assinado, bastando recalcular o hash com as informações do sorteio, a máscara e o valor aleatório. De posse dos valores revelados pelos outros participantes, o sorteio é concluído calculando-se o índice do candidato pela soma modular de todos os valores das partes. Basta que a lista de candidatos elegíveis esteja em ordem predeterminada, por exemplo, lexicograficamente. No segundo cenário de uso, nós consideramos a realização de um único sorteio para eleger simultaneamente candidatos para diversos casos judiciais, cada um com um conjunto específico de candidatos. Cada participante seleciona uma única máscara aleatória, porém um valor de participação para cada caso judicial, novamente dentro do tamanho de cada conjunto de candidatos elegíveis. Aqui, o comprometimento é calculado iterativamente por meio de um hash chain,
calculando-se o comprometimento do primeiro caso com as informações do sorteio, a máscara aleatória e o valor aleatório. Em seguida, a máscara é atualizada para o comprometimento calculado e repete-se o passo para os próximos comprometimentos do sorteio. Apenas o último comprometimento é assinado e enviado para os outros participantes, que o verifica normalmente. Novamente, quando todos os comprometimentos pelos outros participantes foram recebidos, revela-se a máscara e o valor comprometido. Esses valores podem ser verificados com o comprometimento previamente assinado, bastando recalcular iterativamente o hash com as informações do sorteio, a máscara e o valor aleatório, atualizando-se a máscara a cada passo. Por fim, quando todos os valores forem revelados, o sorteio é concluído calculando-se o índice do candidato pela soma modular de todos os valores de participação para cada um dos casos. A implementação dos métodos foi feita utilizando a linguagem Java na versão 8 e a biblioteca está disponível no CodeOcean. Os algoritmos de criptografia utilizados resultam em 128 bits de segurança utilizando implementações do Java Security API com função de hash SHA-256 e assinatura ECDSA sobre a curva NIST P256. Agora darei início à apresentação da demonstração das funcionalidades da biblioteca. Conforme pode ser visto na janela à esquerda, nós temos os dados que representam um processo. TrueID é o identificador único do processo dentro do sistema, o conjunto de candidatos que foram pré-cadastrados no sistema e podem ser selecionados para esse processo, o conjunto de participantes do sistema que participarão na criação dos valores para determinar o candidato e informações adicionais que podem ser adicionadas dentro do sistema. Nesse caso, nós manteremos o identificador criado pelo próprio aplicativo e selecionaremos 5 candidatos que podem ser eleitos. Essa guia que foi criada, ela representa a visão que um determinado participante teria no dispositivo local dele, porém, na simplificação dessa apresentação, ela é apresentada localmente como uma guia da própria janela de criação dos processos judiciais. A primeira parte dessa janela mostra em qual etapa do procedimento de Committee Review nós estamos. Em seguida é apresentada a lista de candidatos já ordenada e, por fim, um conjunto de stakeholders que participaram desse processo. Cada uma das janelas pertence a um dos stakeholders listados a seguir. No momento de criação dessa janela, o sistema cria aleatoriamente a máscara que será utilizada na geração dos comprometimentos. Além disso, ele coloca um valor aleatório dentro do tamanho do conjunto de candidatos, que nesse caso é 5. Porém, o usuário pode selecionar outro valor dentro do limite estabelecido. Quando um dos usuários clica em Commit, ele compromete ao valor que foi selecionado e envia esse valor para os outros usuários. Clicando-se no botão de Copy, é possível verificar qual o valor foi enviado e cada uma das guias que recebeu esse valor vai poder ver qual foi o comprometimento enviado pelo participante que enviou esses valores. Esse comprometimento está descrito em base 64, já que ele é uma saída de uma função de hash criptográfico. Todos os participantes poderão executar o seu comprometimento e, no momento em que o último participante se comprometer, o botão de revelar se torna disponível, em que os valores que foram comprometidos são enviados para os outros usuários. Em background dessa execução, é executada a criação da assinatura no envio do comprometimento e sua verificação no momento em que cada participante recebe os comprometimentos dos outros participantes. E no momento de revelar, é verificado que os valores revelados realmente se adequam ao comprometimento. Quando todos os participantes revelaram seus comprometimentos, o sistema automaticamente computa o índice do candidato que foi eleito e, como pode ser observado, ele é o mesmo para todos os participantes.
O procedimento de sorteio para diversos processos simultaneamente ocorre de maneira semelhante, porém na criação do processo devem ser selecionados os candidatos para cada um dos processos. No momento de criação, os stakeholders comuns a todos os processos, da mesma forma, criarão uma visão dos processos em que eles estarão participando. A lista de candidatos, dessa forma, ela é dividida em cada um dos processos. Então, o primeiro processo com 4 candidatos, já ordenado, o segundo processo com 3 candidatos e o terceiro processo com 6 candidatos. Os limites de cada um dos conjuntos são os limites dos valores que eles podem ser comprometidos, em que os usuários poderão selecionar para serem enviados para os outros participantes. Então, nesse caso, a etapa de comprometimento é igual para todos. E, como pode ser visto, o comprometimento nesse caso tem o mesmo tamanho do comprometimento do caso de um processo simples. Dessa forma, fica mais eficiente fazer diversos processos simultaneamente do que os processos em separado. E no processo de revelar, todos os valores são enviados e verificados em background. E da mesma forma, todos os candidatos poderão verificar que os candidatos eleitos foram os mesmos para todos eles. Bom, vamos à apresentação do terceiro trabalho, Free Chains, disseminação de conteúdo peer-to-peer. Os autores são Francisco Santana, Fábio Bozizio e Lucas Pires. Boa tarde, meu nome é Lucas e estarei apresentando hoje para vocês o Free Chains. O Free Chains é uma ferramenta de disseminação de conteúdo descentralizado peer-to-peer, ou seja, seus usuários podem compartilhar conteúdo uns com os outros sem ser necessário um nó central. As grandes empresas de disseminação de conteúdo nos dias de hoje, como Facebook e Twitter, utilizam-se de um servidor central para guardar o conteúdo dos usuários. Isso pode gerar um problema caso esse servidor caia, porque esses usuários não têm mais acesso ao conteúdo. Uma outra questão é que 2 usuários diferentes conectados em um mesmo grupo podem receber em ordem e momentos diferentes as mensagens postadas por esse grupo, ou seja, são essas ferramentas que decidem quando os usuários recebem o conteúdo. A arquitetura do Free Chains é do tipo Publish Subscribe, ou seja, um usuário pode se inscrever em diversos tópicos diferentes com assuntos diferentes e publicar mensagens nesses tópicos. O Free Chains também oferece um sistema de reputação autônomo e descentralizado. Existem 3 tipos de tópicos no Free Chains. O primeiro deles, a identidade pública, permite com que um usuário escreva para N outros usuários, ou seja, 1 para N. Da mesma maneira, esse usuário pode opcionalmente receber feedback desses N usuários sobre o conteúdo que postou. Um exemplo disso é o site de notícias, onde um repórter escreve uma matéria que só ele depois pode editar, enquanto ele pode liberar comentários dos usuários que lerem sua matéria. O outro tipo de tópicos possíveis no Free Chains são os grupos privados, que são grupos de confiança entre usuários. Um grupo privado pode ser entre somente 2 pares, 1 para 1, um grupo de pares, N para N, ou até mesmo um usuário com ele mesmo. Como um exemplo de um grupo privado entre 2 usuários, nós temos e-mail. O último tipo de tópico do Free Chains são os fóruns públicos, onde usuários que não têm confiança uns nos outros podem se comunicar publicamente N para N. Como exemplo, nós temos fóruns de perguntas, onde qualquer usuário pode postar uma pergunta e qualquer outro usuário pode responder essas perguntas. A diferença entre fóruns públicos e grupos privados é que, em grupos privados, assume-se que os usuários têm confiança entre si. Portanto,
eles não precisam de uma regência de reputação para poder se mandar mensagens, enquanto em fóruns públicos assume-se que não existe confiança entre os usuários, portanto é necessário um sistema de reputação próprio para gerenciar o conteúdo dos usuários. Um tópico no Free Chance pode ser sobre qualquer assunto, e somente aqueles usuários inscritos no mesmo tópico podem trocar mensagens entre si. Tópicos também são chamados de cadeia, pois são compostos de blocos conectados uns aos outros, como pode ser observado na imagem. Nesta mesma imagem, cada tópico está representado por um quadrado, vermelho, verde e amarelo, e eles são completamente independentes entre si, ou seja, um usuário que está conectado no tópico política não vai receber mensagens do tópico futebol. Um par é uma instância do Free Chance rodando em uma máquina, e ele é responsável pela comunicação dos usuários de um tópico. A disseminação de mensagens de usuários é feita usando o protocolo de gossip, ou seja, a mensagem de um par é enviada na rede aos seus vizinhos, que por sua vez enviam aos seus vizinhos, até que seja alcançado todos os pares inscritos naquele tópico. Um bloco contém o conteúdo postado por um usuário em um tópico. Eles são enviados a outros usuários para que seja possível a formação do grafo do tópico. Este grafo é imutável e idêntico entre todos os pares da cadeia. Cada bloco carrega informações como a mensagem do usuário, o bloco imediatamente antes do grafo, entre outras. Na figura, é observado que cada bloco é encadeado ao bloco anterior e segue uma linha temporal. Um autor é um usuário que interage com a interface do Free Chance. Ele pode criar um tópico, postar conteúdo naquele tópico, avaliar o conteúdo de outros autores e também pode sair de tópicos. Na imagem, eles são representados pelas bolas ovais dentro da cadeia. São eles que são a fonte do conteúdo que é dissipado pelo Free Chance. O sistema de reputação do Free Chance foi criado para o tipo de tópico fóruns públicos, porque se assume que os usuários não têm confiança uns nos outros. Esse sistema de reputação foi criado com 3 principais ideias em mente: combater o excesso de conteúdo para que um usuário não possa postar uma grande quantidade de mensagens e lotar a caixa de entrada dos outros usuários. Incentivar o conteúdo de qualidade para que os usuários sejam motivados a postarem somente conteúdo que eles acham realmente importante para aquele tópico. E a prevenção de algumas ações de usuários maliciosos, como ataques de spam, ou então propagar fake news, ou postar conteúdo ilícito. Um problema de excesso de conteúdo é quando um ou mais usuários enviam muitas mensagens aos outros usuários, de maneira que estes não têm a capacidade de processar todo o conteúdo. Esta situação não é desejável, porque quando um usuário recebe uma grande quantidade de mensagens, ele pode não conseguir processar todas elas e, ao tentar processá-las, perder algumas mensagens de qualidade que seriam importantes para o tópico. Um usuário malicioso também poderia enviar muitas mensagens a outros usuários de maneira que sobrecarregasse a rede do Free Chance e impossibilitasse os outros usuários de aproveitarem o conteúdo fornecido. O sistema de reputação do Free Chance resolve esse problema fazendo com que seja necessário que o usuário gaste reputação para enviar uma mensagem. Dessa maneira, nós temos que um usuário que só tem 2 reputações só consegue enviar 2 mensagens aos seus vizinhos. Um usuário que tem 3 reputações consegue enviar somente 3 mensagens, e um usuário que não tem reputação não consegue enviar mensagens.
O sistema de reputação do Free Chance também incentiva conteúdo de qualidade. Isso é feito dando likes e dislikes em mensagens. Um autor que posta uma mensagem e recebe um like ganha também um de reputação, o que permite que envie novas mensagens naquele tópico. O usuário que deu o like na mensagem perde um de reputação, porém ele perde o de reputação incentivando com que um autor que escreveu um conteúdo de qualidade poste novamente. Da mesma maneira, um autor pode dar um dislike em uma mensagem. Quando isso acontece, o autor da mensagem que recebeu o dislike perde um de reputação. Como essa mensagem seria considerada de pouca qualidade e o autor perde reputação, ele pode não conseguir mais enviar novas mensagens. Caso consiga, ele pode receber mais dislikes até que sua reputação chegue a zero ou negativa. Dessa maneira, ele não consegue mais enviar mensagens naquele tópico. O usuário que deu o dislike também perde um de reputação. Foi realizada uma simulação do Free Chance com 21 pares rodando e cada par estava ligado a um ou 4 outros pares. O grafo formado tinha no máximo 10 saltos entre cada par. Foi tentado simular duas aplicações diferentes, uma enviando 50 bytes a cada 20 segundos, que simulava mensagens de texto, tipo um grupo no WhatsApp, e a segunda aplicação enviava 5 megas a cada 5 horas, tentando simular Instagram com fotos. Bom, vamos dar início à última apresentação. Após a apresentação, nós vamos abrir para perguntas. A última apresentação é o trabalho Hashify, uma ferramenta para visualização de hashes com animações. Os autores são Jorge Ribeiro, Daniel Batista e José Pina. Eu sou o professor Daniel Macedo Batista e vou apresentar para vocês o artigo intitulado Hashify, uma ferramenta para visualização de hashes com animações. O Hashify foi resultado do trabalho de conclusão de curso do Jorge Miguel Ribeiro, que é o primeiro autor desse artigo, sob orientação do professor José Coelho de Pina, que é o último autor desse artigo. O Jorge e o José Coelho me convidaram para trabalhar numa extensão do trabalho de conclusão de curso e o resultado dessa extensão está aqui nesse artigo. Todos nós somos do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. O Hashify, como o próprio título sugere, recebe como entrada um hash e retorna como saída uma animação. Isso está bem relacionado com trabalhos da literatura que falam de arte e computação, por exemplo, o trabalho de Perry Guissong de 1999, intitulado Random Mart, em que ele faz algo bem parecido, recebe uma string e retorna uma imagem. Essa imagem aqui à direita é resultado de uma das implementações do trabalho deles. E aí uma pergunta que surge com esse trabalho é: por que não usar para comparar fingerprints e certificados? Por que não usar essas imagens para fazer essa comparação? Tem um lado pedagógico, o usuário, a usuária, seria bem difícil, né, convencer ela a fazer essa comparação usando as strings diretamente. Talvez com imagens fique mais fácil, e sabendo que tem a necessidade de fazer essa comparação, os usuários e as usuárias elas começam a ter um entendimento maior de como que as coisas funcionam e como que a segurança é mantida numa comunicação HTTPS, por exemplo. Então tem um lado pedagógico e tem um lado de usabilidade e facilidade. É muito mais fácil comparar a imagem do que comparar duas strings como essas que estão aqui. Desenvolvedores e desenvolvedoras, analistas de segurança e demais pessoas também podem se interessar por algo como Hashify, por conta da presença dos monsters in the middle. Antivírus talvez sejam um dos principais exemplos, né, em que o certificado raiz da máquina local de uma empresa, por exemplo, pode ser modificado e o funcionário enquanto estiver acessando algum conteúdo usando HTTPS, pensaria que
está fazendo acesso com todas as garantias de segurança existentes, mas por conta da mudança do certificado raiz na máquina local, o navegador não vai alertar que tem alguma mudança, que alguma mudança aconteceu. O mesmo aconteceria com governos que fazem interceptação de tráfego, mudando certificados, fazendo coisas similares que esses monstros indevido. Então, a motivação para o trabalho vem do fato de que seres humanos são lentos, suscetíveis a erros para verificar strings sem sentido, mas são efetivos ao comparar objetos geométricos e formas em geral, que não sejam caóticas. Então, vamos usar imagens em vez dessas strings. Isso facilitaria a verificação de certificados. Isso motivaria o ser humano a se manter no loop do sistema de segurança, tornando o processo de comparação de fingerprints mais agradável. As contribuições do trabalho são essas daqui. A principal é o próprio software, né, o HashFi, que é uma biblioteca e extensão do Firefox. Ele gera uma estampa visual única a partir de um hash, que no caso é o fingerprint de um certificado usado em uma comunicação HTTPS. Isso contribui facilitando a verificação de ataques de substituição, já que as imagens seriam diferentes, e avança o estado da arte, porque a gente gera imagens animadas a partir de hashes. Se a gente quisesse aumentar a dificuldade em ter imagens similares, a gente poderia incluir mais elementos, mas muito elemento acaba aumentando a poluição. Um jeito de colocar elementos a mais sem aumentar essa poluição é criando animações. A gente já vai ver essas animações, que são rotação, mudança de cor, mudança do contorno dos elementos. Esses ícones que estão aqui na imagem são os ícones usados, os 32 ícones usados pelo HashFi. Além deles existem 32 caracteres. E além de evitar poluição visual, caracteres e ícones similares foram removidos. Talvez o melhor exemplo é o 2 e o Z, que nunca vão aparecer juntos. Existem vários trabalhos relacionados que fazem coisas similares. O Randomatic, que a gente já falou, o T-Flags, que tem um problema de gerar padrões de cores não muito agradáveis, o RoboHash, que sofre de ataque de similaridade porque ele usa diretamente os bits do hash, o OpenCSH, que muita gente já deve ter visto, que gera aquela arte ASCII, porém com estruturas desordenadas, o Vash, que tem o problema de necessidade de GPU para gerar as imagens, o Unicorn, que é um trabalho em que os próprios autores concluíram que ele não é efetivo na prática, e o Scope, que tem um funcionamento bem parecido com o HashFi. O HashFi usa o Scope como base, mas ele tem problema de usar padrões de listras e caracteres que são similares, dificultando a comparação e a verificação de diferenças, né, por parte dos usuários e das usuárias. O HashFi, ele gera essas animações únicas a partir de composição de funções de hash. O argumento inicial é o hash original. No momento utiliza SHA-256 e um salt opcional. Cada animação tem 48 bits, probabilidade de colisão de 1 sobre 2 elevado a 48. O HashFi seleciona 4 caracteres de 32, 4 ícones também de 32 e além disso adiciona informação temporal, rotação, variação de cores e variação de traços. Essas animações elas são geradas em tempo de execução e duram 2 segundos. O HashFi ele utiliza JavaScript e SVG. A utilização de SVG foi para manter a ferramenta leve e portável. O protótipo foi escrito para o Firefox pela facilidade das APIs que lidam com SSL no Firefox. Tudo foi testado no Firefox 79 no macOS e no Firefox 68.10 no Debian. Aqui embaixo tem 2 exemplos do HashFi em funcionamento. Os hashes foram os mesmos, a diferença é que a imagem da esquerda não utilizou salt, a da direita utilizou como salt a string sbseg. Dá para perceber aqui a rotação, né? Alguns elementos estão sendo rotacionados. Dá para perceber mudança de cores, eles mudam de cor também. E além disso, os contornos de alguns dos elementos são modificados durante essa animação. E dá para perceber o efeito do salt, né? Colocamos o salt e a imagem ficou completamente diferente da imagem anterior que não utilizava o salt. Foi feita uma pesquisa com usuários e usuárias, 22 pessoas participaram e o objetivo era que eles respondessem se 2 estampas visuais eram idênticas, eles e elas recebiam 10 pares, desses pares 2 eram de controle, 2 imagens, 2 animações exatamente iguais, 2 animações bastante diferentes. Eram feitas variações nos ícones e nas espessuras de linha, por exemplo, e a ordem apresentada
era aleatória, então cada pessoa que participou recebia esses pares em uma ordem diferente. Com o resultado, a gente percebeu que a espessura era pouco percebida como uma diferença, então a gente removeu essa característica. A gente não muda mais apenas a espessura. E também foi possível perceber que algumas pessoas não notaram que os caracteres eles mudaram. Eles não tinham entendido que aqueles 4 caracteres que ficam em cima também faziam parte da estampa visual. E para resolver isso, a gente considera que é importante passar um tutorial no primeiro uso da ferramenta. Como trabalhos futuros, a gente pretende aumentar a quantidade de bits usados na animação sem aumentar a poluição visual. A gente pretende também portar o Hashify para ser utilizado para confirmação visual de senha, como está aqui na imagem. O usuário digita a senha e à medida que ele vai digitando, o Hashify atuaria e mostraria a estampa visual, muito melhor do que ter aquele botão com o olho, né, que geralmente a gente clica e mostra qual que é a senha, né, que não é bom se tiver alguém próximo a você quando você estiver digitando a senha. Você poderia gravar a estampa visual e assim você saberia se você errou ou não o caractere, e aí você digita a senha correta antes de enviar. A gente também pretende ampliar a pesquisa com usuários e usuárias. A gente acha que 22 pessoas não foi um bom número, a gente pretende aumentar esse número. Também pretendemos portar o Hashify para o Chrome e o Safari e bolar mecanismos para proteger o Salt. Desde que o artigo foi aceito, nós estivemos trabalhando numa descrição mais detalhada do algoritmo para permitir uma análise melhor da complexidade e análise de desempenho, e temos feito discussões sobre como fazer melhorias para a pesquisa com mais usuários. Por exemplo, pagar as pessoas usando um mecanismo como Mechanical Turk, usar voluntários, comparar o Hashify com outras ferramentas, será que valeria a pena fazer isso na pesquisa? E também discussões sobre acessibilidade para deficientes visuais. Será que uma pessoa cega poderia utilizar o Hashify? Obviamente, supondo que o Hashify fosse capaz de gerar, por exemplo, um áudio, ao invés de gerar uma imagem. Quem tiver interesse em obter mais informações sobre o Hashify pode visitar a página do projeto no GitLab ou mandar e-mail para os autores. A presença aqui no evento está acontecendo graças ao apoio das agências de fomento CAPES, FAPESP e CNPq. Vale comentar também que lá no IME nós temos um projeto chamado Intercity, que é um INCT, que investiga vários aspectos de internet do futuro para cidades inteligentes, e um desses aspectos é a segurança. Se alguém tiver interesse em fazer alguma parceria nesse projeto, pode entrar em contato visitando o site intercity.org. Obrigado pela atenção. Bom, nós vamos dar início agora à sessão de perguntas, e eu vou dividir por artigo, né? Então, eu pergunto, alguém teria alguma pergunta para o primeiro artigo, que seria o artigo Como ofertar aplicações web em Python com um provedor de serviços Shibboleth? Alguma pergunta? Eu vou deixar o microfone aberto, se vocês quiserem falar. Como nós somos poucos, né, eu acredito que não tenha problema. Bom, como ninguém se manifestou com relação à pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Existe alguma diferença de performance quando eu uso container com ou sem container? Existe alguma diferença de performance? Olá, Samanano, bom dia. Bom dia. A gente não fez a avaliação do desempenho da solução. O que a gente fez foi proporcionar uma forma de disponibilizar a solução em arquitetura de microserviços. Então, essa informação, infelizmente, a gente não consegue trazer aqui agora, mas pode ser uma sugestão para uma avaliação futura. Perfeito. E também, assim, com relação à escalabilidade, vocês não teriam essa informação também, né? De uso na prática. Quanto é que seria escalável? Seria igual utilizando o método padrão, né, do Apache ou não? Vocês não teriam isso, né? Não, fica como trabalho futuro, então. Isso, Obrigado. Bom, eu vou abrir as perguntas para o segundo artigo. É o Library Application. Deixa eu pegar o nome aqui, só um minuto.
Segundo artigo, Library Application for a Fair, Traceable, Auditable and Participatory Drawing Tool for Legal Systems. Alguém teria perguntas para os autores desse artigo? Bom, como ninguém se manifestou, vou ter que fazer minha parte aqui de novo. Vocês têm algum... vocês teriam algum... vocês planejam oferecer uma versão web dessa ferramenta? Sim, a gente já tem pessoas trabalhando em uma interface para dispositivos móveis, inclusive. Ótimo, porque assim, a ferramenta é bem interessante, né? Aliás, todas são bem interessantes, mas acredito que a de vocês seja bem aplicável, principalmente assim, em termos de justiça, né, alguma coisa, e eu acho que facilitaria bastante, né? Até eu tenho interesse de usar, mas se fosse na web ou a mesma app, ficaria bem mais fácil. Vocês realizaram que tipo de teste na ferramenta? Só teste laboratório ou vocês chegaram a testar com pessoas, assim, fizeram outros testes? Por enquanto foram só testes no laboratório, mas a gente pretende fazer teste com pessoas assim que a interface distribuída já estiver pronta. Perfeito. Obrigado, Marco. Obrigado. Bom, com relação... eu vou abrir perguntas para o próximo artigo, que seria o Free Change, sistema peer-to-peer de disseminação de mensagens por tópicos. Alguma pergunta? Bom, vamos lá. O sistema de reputação ele foi testado? Vocês chegaram a realizar testes no sistema de reputação? Só dentro do laboratório mesmo. A gente não conseguiu ainda a gente não criou ainda uma aplicação para testar com pessoas de verdade. Então foram testes realmente quando a gente estava fazendo as simulações de dar likes e dislikes, mas aleatoriamente. Não teve ainda nada, não abordamos pessoas ainda para fazer o teste da ferramenta. Perfeito. Vocês têm algum trabalho futuro pretendendo usar isso em conjunto com machine learning, alguma coisa do tipo? O trabalho futuro que a gente está planejando é justamente avaliar o sistema de reputação fazer uma aplicação, uma app, para poder disponibilizar para as pessoas para fazer os testes. Agora, em termos de machine learning, a gente não tem planejado nenhum tipo de simulação desse tipo. Perfeito. Obrigado, Lucas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, então vamos à sessão de perguntas para o último artigo. Seria o Hashify, uma ferramenta para visualização de hashes com animação. Alguma pergunta para esse artigo? Eu tenho uma pergunta, Samuel. Pode ficar à vontade, Raul. Daniel, essa ferramenta de vocês têm uma API para incorporar ela em outras aplicações? Para incorporar ela onde? Desculpa? Vocês oferecem uma API ou ela é só a ferramenta final? Assim? Na verdade, ela foi implementada como uma biblioteca. Então, a gente tem uma biblioteca. Talvez chamar de API seria forçar demais. Eu diria que ela não seria tão fácil de ser incorporada em outra ferramenta como uma API. Mas a gente separou bem as coisas. Então, existe a extensão para o Firefox e existe a biblioteca em JavaScript. Dá para incorporar em outros lugares, sim, mas, de fato, a biblioteca ela não foi desenvolvida pensando tanto em reutilização em algum outro ambiente que não fosse para ser uma extensão do Firefox. Mas, sim, tem separação.
não tão bem desenvolvida como se fosse uma API. Achei bem interessante a ferramenta, parabéns. Acho que é uma contribuição bem legal, assim. Gostei mesmo. Legal, obrigado. Mais alguma pergunta? Eu teria uma pergunta para fazer também. Eu gostaria de saber se, dada a quantidade limitada de recursos visuais que a ferramenta dispõe na obtenção do resultado dela, né, do Hashify, eu gostaria de saber se ela é segura o suficiente para empregar num cenário real, onde a colisão é um fator importante, né? A gente não chegou a fazer um experimento que avaliasse colisões realistas, vamos dizer assim, né? Para conseguir confirmar isso que você está comentando. O máximo que a gente fez e que a gente conseguiu fazer foi de analisar, teoricamente, né, qual que seria a quantidade de colisões possíveis, considerando a quantidade de bits, né, ali os 48, e a gente tem assim, essa probabilidade, né, de 1 sobre 12 elevado a 48, mas a eficácia segura na prática, não, a gente não fez nenhum experimento nesse sentido, e para ser sincero, eu nem saberia como que a gente poderia fazer isso, de avaliar na prática, né, o quão segura é a ferramenta, porque aí eu penso que a gente teria que ter alguns cenários de possíveis tentativas de mudança, né, de hash realistas, né, para a gente mostrar qual que seria o efeito quando alguém usasse o Hashify. Tipo, o fingerprint é esse, teve um ataque conhecido, que alguém conseguiu modificar o certificado e gerou esse outro fingerprint aqui. E seres humanos dificilmente perceberiam. Como que o Hashify conseguiria ver o fingerprint original e o fingerprint modificado, por exemplo, para avaliar se as imagens seriam bem diferentes. Eu consigo imaginar esse tipo de experimento, mas não, a gente não fez. Então, o máximo que a gente tem é essa análise de probabilidade de colisão. Mas eu concordo com você que seria uma análise interessante para ser feita. De qualquer forma, a ferramenta é muito interessante, visto que ela poderia também ser utilizada em um cenário em que você faz downloads de torrents, né? E para estar verificando a integridade de arquivos, você poderia usar uma animação que facilitaria muito para o usuário final. Então, a abordagem ela é muito interessante, realmente. Parabéns aí. Legal, obrigado pela sugestão, Murilo. Eu confesso que a gente não tinha pensado em usar isso para um ambiente de torrent, por exemplo, né? Você está pegando um conteúdo que está vindo de máquina de um monte de gente. Boa sua sugestão. Vou sugerir que a gente ponha isso como mais uma motivação do trabalho, de poder ser usado para validar conteúdo de download, né? Obrigado. Só mais alguma pergunta? Bom, Daniel, parabéns pelo trabalho. Eu também achei muito interessante, né? E assim, eu já teria até uma aplicação para isso. Assim, a gente trabalha com um sistema de votação, né? E a gente tem, no meio disso, tem muito hash, muita função de hash, e o usuário ele precisa verificar esse hash, né? Ele precisa ter uma forma de comparar. Aí eu fiquei pensando assim rapidamente, supondo que um sistema gere um hash, né? Ele gera uma figura de hash, e aí o usuário quer ter certeza de que aquele hash gerado, aquela figura gerada, ela realmente equivale ao hash numérico. Entendeu? Então, uma forma de fazer isso é ele ter que regerar isso, né? Certo? Ele teria que gerar de novo a figura, né, e comparar e fazer a comparação, correto? Aí, vocês apresentaram, vocês já têm uma extensão para Firefox, mas de repente é uma sugestão de vocês terem alguma coisa extra, justamente para poder verificar isso, né? Porque a extensão do Firefox ela mostra a imagem, mas será que eu estou gerando corretamente essa imagem? Né? Eu teria que ter uma forma de comparar isso. Assim como eu comparo o hash, né? Eu gero de novo o hash e faço a comparação, né? Assim, eu tenho um valor de hash, ok, eu tenho o valor, mas se eu quiser realmente verificar ele, eu vou ter que gerar novamente, usando uma outra coisa para poder comparar. Então... Legal, concordo com você, e
nas conversas que a gente tem tido, uma ideia seria da gente considerar um app, por exemplo, no celular. Então, e aí supondo que que o seu celular é confiável, né? E aí você poderia, então, fazer essa verificação no celular, uma implementação que você tem certeza que não foi modificada, e aí você compararia com o do sistema que já está implantado em alguma máquina que talvez não seja sua, né? E aí, se desse uma diferença, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Mas, sim, isso que você comentou, concordo plenamente, que a gente tem que ter um segundo dispositivo confiável que possa regerar, e, a princípio, a gente pensa em considerar que seria o dispositivo móvel da pessoa, para fazer essa segunda geração. Perfeito. E até aí o Raul, né, o Sereta acabou de falar aí sobre a API, eu também teria interesse de dar uma olhada nessa, assim, de utilizar essa API, né, eu acho que é uma motivação aí, eu acredito que tenha mais pessoas interessadas no trabalho e talvez fosse interessante para vocês terem uma API disponível, né, para usar em outras coisas, né. Legal. Vou colocar como trabalho futuro e a gente já vai procurar algum aluno para poder tocar essa... desenvolver, inclusive, até uma documentação do ponto de vista de alguém que não quer usar a extensão, mas que quer usar todo o algoritmo de gerar fora do Firefox. Farei isso. Obrigado, Raul, e obrigado você também por reforçar essa sugestão. E só mais uma pergunta aqui, né? No caso, se a função ela gerar os hashes, assim, se as imagens forem muito semelhantes, talvez isso seja ruim isso é ruim para o usuário, né? Ele pode confundir uma imagem com a outra. Né? Então, acho que dentro da usabilidade, né, de verificação, seria interessante vocês verem isso também. Aí vai entrar naquela parte lá de fazer um teste maior com uma quantidade grande de imagens, né, de hashes, para realmente vocês poderem ver isso, né, se isso gera coisa, não precisa nem ser igual, não precisa ter colisão, né, mas se eu tiver algo já semelhante, né, bem parecido, talvez isso confunda o usuário. Logicamente que colisão é extremamente importante, mas isso aí eu acredito que também seja. Sim, concordo. Tudo que a gente fez nessa linha, eu diria que não foi com talvez um embasamento teórico que a gente deveria ter para justificar que aquelas figuras, que aquele formato, ele é ideal para evitar essa dificuldade. O Jorge, né, que foi o aluno que fez, de fato, todo o trabalho aí de implementação, de decisões de projeto, ele até contratou uma pessoa para fazer aquelas figuras, todos aqueles ícones, ele contratou um artista mesmo, pagou para a pessoa para fazer, e o requisito que ele mandou para o artista foi justamente esse, ó, eu quero que você gere ícones que sejam diferentes, bastante diferentes. Mas isso é bem subjetivo, né? Como avaliar o quão diferente é um avião daquele jeito de uma árvore, por exemplo? Na nossa cabeça é bem diferente, mas eu realmente não... A gente não tem uma métrica que avalie realmente que aqueles ícones, naquelas ordens, quando mostrados para uma pessoa, ele vai realmente dizer com certeza que eles não são parecidos. Isso já está no nosso radar para poder buscar algum método, alguma métrica mesmo, né? Para dizer que, ó, esses ícones selecionados, esse tipo de traço, esse tipo de curvatura, realmente ele, numa escala de 0 a 100, é muito diferente e seria muito difícil de alguém confundir. E também está relacionado com essa pesquisa que você falou, que eu comentei, né? Que a gente quer fazer com mais gente. Escolher as imagens é o mais difícil, né? Como que eu mostro para alguém duas imagens que potencialmente são parecidas, né? E essa que está sendo a maior dificuldade da gente no momento, mas sim, isso está no radar da gente, a gente concorda que a gente precisa de uma métrica para mostrar que, do jeito que a gente está gerando as imagens, dificilmente alguém se confundiria. Perfeito. Bom, obrigado, Daniel. Pessoal, alguém teria mais perguntas? Pode ser com relação aos outros trabalhos também, não tem problema. Bom, como ninguém se manifestou, eu vou encerrar a sessão. Eu agradeço a todos os autores e a todos que estão aqui assistindo as apresentações do Salão de Ferramentas. Para mim foi desafiador tudo isso, né? É a primeira vez que eu estou organizando algo do tipo.
E ano que vem nós estaremos organizando o SBSEG 2021, que ocorrerá em Belém, né? Então, convido a todos a participarem. Esse evento vai ser online e presencial, vai ser um evento híbrido. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e um ótimo dia.